Fala galera, é exatamente isso. Venho aqui falar um pouco com vocês sobre como identificar questões de matemática fáceis no Enem. Isso é um fator muito importante, né? Já dando um pequeno spoiler aqui, dando continuidade à aula anterior, na verdade, né? Mas dando um spoiler aqui que isso é um dos pontos principais para você ter uma boa nota, né? Então, como que a gente faz para identificar questões fáceis? Mas vamos começar pelo começo, né? Apesar de já ter feito a aula anterior aqui no canal sobre o TRI, por que é tão importante acertar as questões fáceis no Enem? Primeiro ponto, pensando na análise TRI, né? Ela, dentre várias outras coisas que essa análise TRI faz, é ver o quão coerente está suas respostas na aplicação da prova, né? Então, ela vai identificar em cada candidato ali se ele está acertando questões mais fáceis e depois as médias, depois as difíceis, ao invés de acertar várias difíceis, acertar poucas médias e poucas fáceis. Isso é basicamente o que se espera, né? Tem aqui uma analogia de um corredor que tem que fazer salto de obstáculos, né? Espera-se que ele consiga pular os mais baixos primeiro para depois conseguir pular os mais altos, certo? Então aqui a analogia dessa prova do Enem seria a mesma coisa. Então, tem ali algumas questões, lembrando que elas não são classificadas só como fáceis, médios ou difíceis, né? Elas têm graus ali, mas para facilitar ali, a gente chama comumente de fáceis, médias ou difíceis. Então, no quadro à direita, tem uma representação que eu também peguei no material do INEP, ambas as imagens aqui são do material do INEP, e ele traz duas situações, né? Onde um estudante da esquerda, isso só para 10 questões, tá? Um estudante da esquerda, ele acertou quase todas as fáceis ali e uma outra média. O da direita errou quase todas as fáceis e médias, né? Acertou uma de cada mais ou menos ali e acertou as difíceis. Espera-se que, provavelmente, essa pessoa chutou essas difíceis, né? Porque se ele errou as fáceis que eram esperadas que ele acertasse, algo tá estranho. Na aula anterior eu falo isso aqui com mais calma, né? Passo a passo, eu recomendo muito que vocês assistam um vídeo anterior que eu postei aqui no canal, falando sobre análise TRI, para você entender sua nota no Enem. Mas eu não vou me prolongar muito aqui nesse assunto, aqui nesse vídeo. Aqui o nosso foco é justamente entender como você pode mapear essas habilidades, o que se espera em cada nível dessas habilidades, né? Para tentar focar nas questões mais fáceis primeiro. Porque se você errar as fáceis e acertar as médias difíceis, você vai ganhar menos pontos do que quem seguir essa coerência. Você não vai perder pontos, mas vai deixar de ganhar tanto quanto deveria, tá? Então, como mapear as habilidades em cada área do conhecimento? Tem aqui algumas coisas que eu já consegui pegar no guia do participante do Enem 2021, né? Se você abrir aí, é aberto para todo mundo. Tem alguns exemplos por área de conhecimento. Eu peguei só aqui para esse vídeo só de matemática. Então ele pega ali uma margem de 678 até 700 e algumas habilidades esperadas, né, uma pontuação para cada uma dessas habilidades. Então, eu eu fui procurar, pesquisar se eu consegui encontrar esse guia completo, né? Com a habilidade, a pontuação por habilidade completa. E eu encontrei. Mas vamos passar aqui rapidinho, né, só para demonstrar, né? O que seria uma de 678,1? Determinar uma sequência de listas numéricas justapostas na forma de um empilhamento triangular, o padrão da soma de seus termos. Isso aqui já é uma pontuação já de nível médio para difícil, né? Se a gente fosse levar aqui em consideração. Calcular a probabilidade de um evento utilizando dados contidos em tabelas de dupla entrada. Calcular o volume de material necessário para a fabricação de um objeto vazado, um cubo. E assim vai. Então, ele traz aqui o que seria esperado por habilidade, pontuação, e isso em cima de que eles já tiveram, que a análise TRI também faz isso, em cima de quantas pessoas acertaram e o quanto é esperado de cada habilidade, né? Mas, vamos lá. Eu encontrei um estudo que foi feito em 2014 e eu descobri que essa pontuação que eles trouxeram aqui foi em cima desse estudo, porque as pontuações são exatamente as mesmas, né? E esse estudo foi feito pelo próprio INEP, em cima dos dados do Enem 2010. Então, é muito válido
pensar que isso não é escrito em pedra. Então pode ser que em um ano ou outro, uma dessas habilidades tenha uma pontuação maior e outras uma pontuação menor, de acordo com a quantidade de acertos em que aquelas questões foram definidas previamente, né? Porque elas não são feitas posteriores, se você vê no vídeo do TRI, que eu gravei aqui para vocês já, eles fazem pré-testes do Enem para ver essas dificuldades antes da aplicação. Mas eu trouxe para vocês aqui esse estudo. Eu vou, depois, se vocês quiserem, eu deixo nos comentários, eu deixo até na descrição. Mas ele separa a área de matemática e suas tecnologias entre 403,6 e 888,1, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a matriz de referência do Enem. Aqui tem toda a matriz de todas as habilidades. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver quais são as habilidades esperadas por área de conhecimento, eu vou pular aqui para a parte de matemática, tá? E aqui ele mostra algumas coisas. Isso aqui não está em ordem, tá? Isso aqui só está separado por competência. Então, construir significados para números naturais, inteiros, racionais e reais. Então, ele tem aqui H1, H2, H3. Ele separa por competência. Se você quiser estudar, revisar, talvez seja um ponto interessante, porque não são tantas áreas assim. Vocês podem ver que são 7 competências e no total são 30 habilidades. Isso aqui, se você pegar alguns dias revisando, né, dando uma olhada geral, você consegue pelo menos saber que você está por dentro de tudo que cai de fato no Enem, né? Então, pode ser uma alternativa interessante. Então, vamos dar continuidade no documento que eu usei como base, que é o Enem 2021, Entenda Sua Nota no Enem, que é o guia do participante. Peço desculpas que eu tô meio rouco, deve ter reparado que minha voz está um pouco diferente. Mas aqui nesse guia tem bastante coisa legal que eu usei como base até para o vídeo anterior, né? E aqui está a parte matemática que eu falei, o mapa de itens de matemática das tecnologias, ele mostra a pontuação. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem bastante coisa legal aqui. Só essa parte final aqui, ó, daqui para frente, a última parte, ó, entenda tecnicamente no TRI. Isso aqui já é uma parte mais complicada, isso aí fica a critério de vocês, mas eu não recomendo entrar tão a fundo assim, não há necessidade. E aqui está o estudo que eu falei, interpretação pedagógica das escalas de proficiência. Então aqui você pode dar uma olhada geral, né, em todo o estudo que foi feito em cima do Enem 2010. E eu vou pular para a parte de matemática, ó. Tem aqui no sumário, na verdade, vou mostrar para vocês. Apresentação, aqui. Ó, mapa de itens da área de matemática e suas tecnologias, página 102. Então vamos para a página 102 aqui. Então aqui vocês podem ver da nota mais alta, né, dada por habilidade, 888,1, descrever por meio de uma expressão algébrica uma relação de crescimento. Então aí vai caindo, né, a habilidade até a mais simples de todas, a mais baixa. Ó, tem bastante coisa, vocês podem ver aqui, que é 403,6, identificar máximos e mínimos de um gráfico de linhas apresentando a evolução de uma grandeza. E não se assustem, tá? Que a descrição aqui parece muito mais complicada. E por esse estudo vocês conseguem ter uma ideia, porque ele pega os que estão grifados aqui, na sequência ele mostra o que são exemplos, né, de que caíram na prova do Enem de 2010, referentes àquela habilidade, né? Então, por exemplo, exemplos de itens. O gabarito está indicado alternativo em negrito. Então, no caso aqui, em 2010, o parâmetro foi de 418,1, que é esse daqui, né? Então, ele mostra pra gente o que seria cada uma delas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir olhando uma por uma aqui. E as que estão grifadas tem exemplos aqui embaixo. Podem ver que são coisas simples, né? Parece super complicado, né? Você pega a descrição. Identificar o diagrama, parte tudo associado à porcentagem relativa à parte preenchida de um objeto retangular. Mas você vai ver só o quanto ele está preenchido aqui. É muito mais questão de uma porcentagem básica ali e um pouquinho de lógica, né? Uma coisa bem simples mesmo e que às vezes as pessoas ficam assustadas sem necessidade. Então, eu vou deixar para vocês podem olhar com mais calma. Tem alguns exemplos aqui, não todos, mas vamos lá. Continuando.
Parece complexo, eu sei, porque na descrição, a forma que eles descrevem a habilidade é uma coisa que fica esquisito e que parece que é muito além do que a gente imagina, mas não é. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas estratégias para identificar possíveis questões fáceis. E como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos pensar em quais são as questões normalmente fáceis no Enem, e também nós vamos pensar quais são normalmente difíceis ou médias. Nós vamos fazer por eliminatória, né? Nós vamos eliminar o que normalmente é difícil ou médio, focando nas fáceis primeiro. Então, primeiramente, quais são questões... e lembrando, isso aqui é geralmente classificado como difíceis. Podem existir e possivelmente vão existir questões com esses tópicos que vão ser médias ou fáceis, tá? Mas normalmente, quando você vê relacionado a esses assuntos, eles vão ser difíceis, assim como eu vou trazer aqui para médias e para fáceis. Mas isso aqui não é certeza, isso aqui é geralmente. Então você, quando vê uma questão desses assuntos aqui, você já pode esperar que possivelmente vai ser uma questão difícil. Então quando a gente fala de análise combinatória, probabilidade, funções de segundo grau e logaritmo, você já fica esperto pensando, olha, possivelmente isso daqui vai ser classificado uma questão difícil. Então você pode deixar isso como sua segunda prioridade. Você pode pensar primeiro nas questões fáceis. Como identificar questões médias? Geralmente são questões classificadas como nível médio. Função de primeiro grau, geometria métrica plana, geometria espacial, né, que é quando é tridimensional. Normalmente são questões médias, mas como eu falei, podem ser questões fáceis também. Então, na maioria dos casos, são questões médias. E pode ser difícil também. E o que normalmente são questões fáceis no Enem, né, assim, uma porcentagem muito alta das questões que caem nesses assuntos são fáceis. Pode ser, e sempre dá para complicar, né, mas pode ser que alguma delas fuja, mas é muito provável que as questões relacionadas a esses assuntos vão ser consideradas como fáceis, com um índice de acerto maior do que as outras. Então, razão e proporção, quase certeza. Porcentagem, quase certeza. Unidade e medida, escala, lógica, MMC e MDC, interpretação de gráfico, matemática financeira, envolve juros simples, juros compostos, geralmente são questões mais fáceis. Então, aqui é um jeito de você eliminar, né? Primeiro pensando o que são as difíceis aqui, você já pula essas, você vê, muito provavelmente você vê uma de logaritmo, não vai ser uma questão fácil, vai ser uma questão difícil. Funções de segundo grau, elas podem até ser mais simples às vezes, mas também dificilmente são. Análise combinatória e probabilidades são geralmente questões difíceis, então você já pula, porque é muito mais interessante que você acerte as questões fáceis. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem a aula de TRI que eu gravei anteriormente, que eu mostrei lá, peguei um gráfico da Eureka Matemática, que ele mostra a quantidade de acertos, uma amostra, né, não de todos os candidatos, uma amostra, acho que 400 mil candidatos do Enem, e quanto que, determinando a quantidade de acertos, né, das 45 questões do Enem, por exemplo, pegando quem acertou 10 questões, a nota varia absurdamente. A mesma pessoa acertou 10 questões, uma outra pessoa também acertou 10, só que outras questões, teve uns que chegaram a 600 pontos, então 350 para 600. Por que isso? Porque existia uma coerência muito maior. Provavelmente aquela pessoa acertou todas as fáceis, né? Todas as questões que ela acertou eram fáceis. Então, a coerência conta muito no Enem. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu não quero me prolongar muito, até porque vocês perceberam que minha voz não tá das melhores, mas eu decidi gravar porque o Enem tá chegando. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço a paciência aí de ter aguentado minha voz meio rouca. Peço que recomendem aí, mandem esse vídeo para os amigos. Em breve eu vou também tentar trazer aqui um exercício junto aqui, né, de análise das questões que mais caem no Enem, né, pra gente trabalhar junto aqui nos tópicos que mais caem, não só pensando em dificuldade em si, mas assim, quais questões são mais certas de cair no Enem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês na próxima, espero que vocês façam uma boa prova e até o próximo vídeo.